Boas tardes, boas noites. Retomando as nossas reflexões a respeito do pensamento, como iniciamos na semana passada, estamos nos baseando nesse primeiro e segundo encontro numa mensagem de Joana de Ângeles. O assunto se reporta a várias orientações dos espíritos através de muitos ensinamentos. Começamos por aqui para que a gente possa já utilizar de uma ferramenta mais precisa, sem antes conhecermos todos os seus detalhes, como o André Luiz nos ensina no Mecanismos da Mediunidade. Então vou retomar um parágrafo imediatamente anterior da semana passada, para que a gente faça de novo o contexto, né? Joana de Ângeles. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica, simultaneamente como positivo e negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem. Como comentamos, essa questão de positivo e negativo é muitas vezes em função do conteúdo, né? É o conteúdo que se diz positivo ou negativo, que na verdade não tem essa sinalização. São pensamentos distintos, simplesmente. É claro que alguns contrários ao bem-estar do espírito, outros a favor do bem-estar, como ela colocará na frente. Aqueles pensamentos que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudica quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Então, na semana passada, discutimos o que é ressonância. Quando dois ou mais corpos têm a mesma frequência, em concordância de fase, eles vão acumulando energia. O exemplo lá do pai empurrando o filho no balanço, ele vai mandando cada vez mais, numa altura maior, na medida que transmite a energia dos braços ao movimento do balanço de forma sincronizada. Tenhamos sempre em mente que o pensamento ele tem como fonte a mente e ele se exterioriza a partir do cérebro perispiritual. Então, cultivar pensamentos é cultivar a fonte, é a mente. Até antes de pensar. É a própria natureza do espírito, é a soma de tudo que ele viveu, mais o que ele traz direto de Deus. Então, se queremos mudar a natureza do nosso pensamento, temos que mudar a própria fonte, a mente, para nem chegarmos a pensar. Então, aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual é dirigido. Então ele tem lá a sua fonte distorcida, porque ele pensa em doenças, em raivas, em ódios, né? E ele, ao pensar isso, ele exterioriza através do cérebro perispiritual, gerando um pensamento que prejudica o alvo, a vítima, o objeto do ódio dele, assim como ele mesmo, porque a sua máquina está defeituosa. Ele sabe muito bem produzir isso. Como é algo que é incompatível com a natureza humana, o ódio, a raiva, então ele tem que trabalhar um processo para desaprender a pensar assim, para aprender o oposto. Muitas experiências de laboratórios têm comprovado seu efeito avassalador sobre plantas, animais, crianças e pessoas, outras fragilizadas física e emocionalmente. Então, é claro, o pensamento exterioriza o que somos. E ele pode prejudicar de uma forma bem expressiva como sutil.
porque o pensamento é o agente sobre a matéria. Então, quando eu tenho raiva de alguém, eu posso pegar a faca e atacar essa pessoa. É uma forma muito expressiva. Meu ódio está traduzido na minha ação da mão e pegar a faca e atacar. Mas também pode ser sutil. Eu olho para a pessoa, simplesmente olhando e vibrando pensamentos de ódio. Não preciso parar e ficar vibrando, só olhar, não gosto desse cara, não gosto dessa pessoa. Então, isso já provocam ações mais sutis, mas da mesma fonte de se pegar uma faca. Então, o pensamento ele pode se exteriorizar de uma forma muito material, como sutilmente materialmente, inclusive perispiritualmente, no perispírito do outro. O inverso é igualmente verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assalta um indivíduo que recebe os influxos mentais de afeto, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontecendo com as plantas e os animais, deixando-os mais vivazes, quando amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam e cuidam, né? A gente sempre brinca fazendo paralelo com o filósofo Spinoza, que ele falava que a gente não morre num único instante, a gente vai morrendo aos poucos, na medida que a gente vai recebendo vibrações difíceis, os encontros desagradáveis. Isso vai tirando a potência de agir, a pessoa vai ficando triste, melancólica, depressiva, porque são pensamentos que vão minando o seu alimento espiritual. Agora, por outro lado, na medida que recebemos pensamentos, acolhimentos, abraços, vibrações de esperança, passamos a reviver, aumenta a nossa potência de agir. Aumenta a nossa potência de agir, queremos viver mais e melhor, queremos que todos recebam, sintam aquilo que nós estamos sentindo. Então, filosoficamente e fisicamente, né, através do espiritismo, nós sabemos que a tristeza, a melancolia, ela advém de pensamentos que são incompatíveis com a natureza humana, porque nós fomos criados por amor e para amar, portanto o ódio não tem lugar nisso, é uma doença da alma. Já quando manifestamos ou recebemos pensamentos afetivos, amorosos, alegres, nós vivemos, nós nos alimentamos positivamente e reacendemos aquele amor que Deus colocou para ser desenvolvido dentro de nós. Por isso que a gente se sente bem com quem amamos e nos sentimos mal com quem nos repele. Que no fundo, né, como, se não me engano, eu não lembro o espírito que falou, no fundo, todo mundo quer o melhor para si, que significa estar com quem ama, em qualquer que seja a hipótese. Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do paciente com pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morbo, do ódio, da inveja e do despeito. É natural. O que é natural? É da natureza que encontremos pessoas que nos são afins e pessoas que não incomodamos, né? Pessoas que nós incomodamos e que por isso não nos manifestam um apreço. É natural. Então, vamos nos sentir bem com algumas pessoas e vamos nos sentir desconfortáveis, incomodados com outras. Vamos evitar essas que nos dão dissabores e vamos buscar aquelas que nos dão satisfação. Mais ou menos, porque se a gente só evita essas que não nos agradam, vai chegar uma hora que Deus nos impõe conviver com elas para que tenhamos que reverter esses pensamentos.
Senão vamos montar um Alphaville espiritual, vamos ficar lá só aqueles que se dão bem e não adianta nada para o espírito, porque é recíproco o sentimento. Então tem que resolver a fonte, tem que resolver aquilo que gera pensamentos difíceis. Até pelo fato de sermos como somos, há pessoas que não gostam, simplesmente porque representamos um tipo de pessoa que ela já se sente incomodada. Isso faz parte. Com o passar do tempo, essa pessoa perceberá que não há nenhum tipo de ser melhor ou ser pior. Somos diferentes, mas que caminhamos todos dentro do mesmo objetivo. Agasalhando essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam por sentir-lhe os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando-o. Então, se eu dou vazão, se eu dou importância demasiada a esse tipo de pensamento, eu acabo me prejudicando, porque eu estabeleço um padrão vibratório semelhante e aqueles pensamentos passam a afetar os meus pensamentos, que se distribuem por todo o meu ser. E isso nos contagia, é um efeito contagiante, é como se fosse uma contaminação mesmo, né? Se por acaso a vítima dá-se conta e reage, pior se torna o dano, porque passa a retroalimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Então, como é que ela reage? Reage no sentido de devolver no mesmo padrão vibratório. Então, se você sabe que alguém não gosta de você e você identifica, você passa a devolver na mesma moeda, esse processo de ressonância, ele ocorre aí também, porque eu tenho uma onda maléfica reagindo, interferindo com outra onda maléfica, aquela ressonância aumenta, ela é maior, né? Ela acumula energia. É possível isso? É no mundo. O mundo, né, principalmente os mundos de sofrimento, representam isso. São espíritos que acumulam essas vibrações e vão criando realidades paralelas, cidades, pântanos, arquiteturas difíceis de pensamentos escabrosos, é o próprio inferno. Né? Por quê? Porque há um acúmulo, uma ressonância dessa energia. O melhor antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorrem os espaços, direcionadas ou não a determinados alvos. Então, por que a prece? Porque a prece é o pensamento positivo por excelência, é o melhor, é o mais eficiente. Poderíamos ter outros, né? Podemos pensar em paisagens, na natureza, mas a prece é o pensamento mais purificado. Por quê? Porque ele atinge a Deus e, se vocês observarem, todas as circunstâncias, até na grande maioria das culturas de outros países, tudo na hora do sufoco alguém faz o Pai Nosso. Pode ser no Brasil, pode ser na África, todos aqueles que são cristãos, pode ser na Noruega, pode ser na Alemanha. Quando o indivíduo está numa situação difícil, qual é a reação dele? Quando o jogo acaba, ele faz o Pai Nosso. Por quê? Porque é o pensamento mais nobre que conseguimos participar. E isto acaba reduzindo o efeito daqueles pensamentos deletérios que nos são dirigidos ou não, como Joana de Ângeles coloca. Porque os pensamentos,
Uma vez que você pensou, você está colocando na rua. É como se você jogasse papel na rua. Você, né, tá dirigindo o carro aí, comeu lá alguma coisa e os mal educados o que que fazem? Jogam o lixo na rua, né? E aí, quando pensamos, jogamos esses pensamentos na rua do mundo mental. Por isso, essa rua está muito poluída, né? O que a gente tem que fazer é cuidar com o que nós jogamos, só pensamentos bons, e limparmos o máximo possível dos pensamentos difíceis, não os alimentando. Jamais evitar se responder na mesma faixa de resistência, pois que se faria mais forte o intercâmbio destruidor. É isso. Eu sei que é difícil, mas a gente acaba reagindo. Alguém lhe dirige uma frase um pouco torta, você já devolve torta inteira. Se alguém te cutuca, alfineta, você já reage, né? Aí você vai falar, mas eu tenho razão. Sim, você pode até ter razão, mas o outro tem mais a necessidade. É melhor calar, porque interrompe ali, ele fica com o problema dele. É muito difícil a gente se controlar. Aliás, todos nós vivemos esse drama, né? Que drama é esse? Saber que tem que se calar e não se calar. E não é só se calar pela boca, a boca é o início, né? Tem que calar o pensamento. O indivíduo, né, ele olha para você, você sabe que ele está esperando uma oportunidade para te provocar. E o que você faz? Você fica também de espreita, não precisa. Precisa, né? Entre num outro padrão vibratório, pense em outra coisa, pense em amor, que mesmo quando ele te provoca, você pode até nem perceber. E aí você não responde, até, puxa, depois alguém fala, você não viu que ele te provocou? Eu nem percebi. E não percebeu mesmo, porque você está num outro padrão vibratório. Por isso que no Evangelho se fala que só lobos caem em armadilhas de lobos. A armadilha dele é o pensamento dele. Se você reagir, você caiu na armadilha. Agora, se você está pensando em outra coisa, né? Ele está te direcionando mal. Você está pensando em futebol, não teve efeito o pensamento dele. Toda vez quando sentires inusitada emoção de empatia que te envolva, de alegria espontânea, sem motivo aparente, de conjunturas otimistas, de planos edificantes, estás sob a ação de pensamentos bons e saudáveis. Procedem de mentes afetuosas que te envolvem em simpatia e afabilidade, ou dos seus guias espirituais. É a hora que retomamos nossos sonhos, os nossos impulsos, é a hora que nós estamos dinâmicos, porque a potência de agir aumentou. Né? O ambiente, o entorno está todo complicado, só tem conta para pagar, problema para resolver, briga na tua frente, mas você está confiante. Essa confiança vem de pensamentos que os espíritos que te amam te direcionam justamente para reverter esse quadro insalubre. Não é reverter no sentido de te tirar dali, não. É para que você tenha energia para ir transformando gradativamente. Aproveita-os, concentra-te e fixa-os a fim de que se te vitalizem e permaneçam como carga de nutrição para outros momentos menos virtuosos. Guardem os seus sonhos, alimentem os próprios sonhos, as ideologias, porque elas não são gratuitas. Essas ideias, esses sonhos, esses projetos representam o alvo da nossa busca. Busca no devir, no futuro, que é justamente para nos tirar desse presente mais inconveniente. Então, nesses instantes, nós temos que guardar dentro do reino de Deus esses sentimentos, essas ideologias, esses sonhos, para que nos sirvam de lembrança quando as coisas apertarem, para nos manter
vivos espiritualmente. Vivos espiritualmente significa com vontade de viver, com sentimento de evolução, pela progressão. No sentido oposto, quando te sentires confundido em perturbação mental ou desconforto emocional, em contrastes sob descargas negativas que deves diluir, recorrendo à prece, às leituras agradáveis, a fim de renovares as paisagens mentais. De igual maneira, são emissões, essas, porém, morbificadas de desafetos físicos ou espirituais, que são inamistosos em relação a ti e comprazem-se com as tuas aflições. Ora por eles, tem paciência, renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento. O Evangelho alude que a fé remove montanhas, o que decodificado pode significar a força do pensamento, que é a saudável exteriorização do desejo mental fixado num objetivo. Crimes hediondos são arquitetados na mente em desalinho e pervertida dos enfermos sociopatas. Ideias de santificação e progresso da humanidade têm a sua gênese na elaboração mental de quem opta por amar e servir. O universo é obra do pensamento do Criador, que a todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione o conforme do seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou compromete-se e fica encarcerado no mal. Eu vou interromper aqui por conta do nosso horário, mas nem vou passar rápido sobre esse parágrafo que a gente leu, porque tem muita lição aqui e vamos refletir no nosso próximo encontro. Prazer em revê-los e até mais. Nossos cumprimentos a todos. Iniciaremos hoje com uma história contada do livro Contos desta e doutra vida, por Irmão X, através da psicografia de Chico Xavier. E vamos à história. Há longo tempo, compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Um trazia o sinal da muleta em que se apoiara. O outro mostrava as marcas da coroa que lhe havia adornado a cabeça. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo ou seguirem além. Postos um a um na balança, o primeiro acusou enorme peso. Era ainda preso fácil de lutas inferiores, parecendo balão cativo. O segundo, no entanto, revelava grande leveza. Poderia viajar em demanda dos sinos. Inconformado, contudo, disse o primeiro: onde a justiça divina? Fui mendigo paupérrimo, enquanto ele, indicando o outro, enquanto ele era rei. Passei fome, ao passo que muita vez o vi no banquete laudo. Esmolava na rua, avistando-o na carruagem. Conhecia a nudez, reparando-o sob manto dourado, quando seguia em triunfo. Vivi entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia como primeiro entre os primeiros. O outro abaixou a cabeça humilhado e em silêncio. Mas o amigo sereno, que representava o Senhor, falou persuasivo. Viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação.
Notaste-o de carro, entretanto, não lhe observaste o coração agoniado de dor ante os problemas dos súditos, a quem deveria assistência. Fitaste-o sob dourado manto, nos dias de júbilo popular. Todavia, não lhe contemplaste as chagas de sofrimento moral, diante das questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiorais da terra. Entretanto, não sabes quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, a posição de soberano podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou a ninguém, prejudicar e não prejudicou, desertar e não desertou. Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes problemas de tentação. Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu o passaporte para a ascensão sublime. Sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: e agora? O ministro angélico abraçou-o sensibilizado e informou: agora renascerás na terra e serás também rei. Sobre o tema referido, veremos no Livro dos Espíritos as questões sobre prova da riqueza e da pobreza. Antes das questões, iremos para um comentário de Kardec. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria, porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e ao rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. A riqueza e o poder despertam todas as paixões que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Vemos que nas desigualdades das riquezas, Deus concede a riqueza ou a miséria a determinadas criaturas para experimentá-las de modos diferentes. Na maioria das vezes, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, conforme nos diz a questão 814 do Livro dos Espíritos. Tanto a prova da desgraça quanto a da riqueza são difíceis testes para o homem. Enquanto a miséria pode provocar a revolta com a providência divina, a riqueza incita aos excessos. Dispondo de maiores recursos e meios para fazer o bem, o rico, não o fazendo, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Pelas facilidades que a riqueza e o poder proporcionam ao homem, muito espinhosa torna-se esta prova, pois normalmente incita o rico a apegar-se à matéria e o afastar da perfeição espiritual.
Entre os extremos da riqueza e da miséria, a grande maioria das criaturas transita nas reencarnações terrenas em estágios intermediários, sempre com vistas ao seu progresso espiritual. Vemos situações em que muitas famílias que acumularam grandes fortunas no decurso do tempo, com propriedades e recursos financeiros e monetários que garantiria a todos os seus membros a viverem em ótimas condições durante muitas existências, tem sua fortuna degradada em poucos anos. Quando vivenciam estas situações, sempre encontram culpados. As gerações mais novas que depredaram o patrimônio, a má gestão dos administradores, as crises econômicas, as novas transformações na lógica produtiva, dentre outras desculpas para o disparate. A doutrina espírita nos mostra com clareza e determinação que muitas dessas fortunas e riquezas acumuladas somente o foram através de expoliação, exploração e violência, onde muitos patrimônios gigantescos foram se degradando em curto período de tempo, levando os herdeiros à revolta generalizada. Seja qual for, portanto, as nossas possibilidades materiais, saibamos usufruir corretamente dos bens que o Senhor nos concede, na certeza de que a desigualdade das riquezas visa, acima de tudo, ao nosso aprendizado espiritual e à exemplificação cristã. Se utilizarmos bem de tudo que nos é concedido, se tivermos temperança e responsabilidade com nossas posses, se compreendermos que tudo que existe na natureza e na sociedade cotidiana pertence a um Deus maior, misericordiosamente justo e bom, entenderemos que só nos pertence aquilo que nós conseguirmos acumular dentro dos nossos corações e nossas mentes, nossos sentimentos e nossos conhecimentos, nossos valores morais e éticos e nossos exemplos edificantes de vida. Os recursos monetários e financeiros são importantes e não devemos negar sua relevância. São instrumentos fundamentais para nosso progresso, mas devem ser vistos sempre como os meios para se atingir ao progresso de forma mais consistente e nunca deve ser visto como um fim em si mesmo. Quando o enxergamos assim, estamos nos desvinculando dos verdadeiros valores da vida, muito bem exemplificados por Jesus. Muitos irmãos dotados de grandes habilidades intelectuais e posses materiais viveram apenas buscando prazeres materiais, deixaram que os seus talentos trouxessem benefícios apenas para si e deixaram de lado os irmãos sofredores e desamparados, distorcendo os ideais de auxílio e crescimento conjunto, e transformaram suas vidas em um eterno acumular recursos monetários, prazeres materiais e gozos sexuais, num mundo marcado pela pobreza moral e pela indigência espiritual.
Sabemos que muitos destes irmãos retornaram à matéria em situações degradantes, alguns em regiões pobres e miseráveis, outros sem a capacidade intelectual que anteriormente os caracterizavam. Tiveram encarnações de expiação e, quando desencarnaram, foram socorridos pelos bons espíritos e voltaram para o mundo espiritual de uma forma mais consciente. Estes evoluíram e então franco é o progresso espiritual, enquanto outros sucumbiram ao desânimo e à desesperança, se revoltaram contra as leis divinas e postergaram seu progresso espiritual. A lógica da reencarnação é aprender e evoluir, independente da posição social. O que vale para Deus é o esforço de cada pessoa diante da provação imposta. Então, se na vida passada a pessoa não soube lidar com o dinheiro, é provável que a espiritualidade inverta os papéis sociais, como nós vimos na história que apresentamos logo no início. E conforme nos diz o livro Fonte Viva, por Emmanuel, amealhemos bondade, cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. E assim nós concluímos o tema de hoje. Muita paz a todos.